O fogo criador, eu sou, é a chama do Deus único criador. Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a este canal Sexta Densidade, onde aqui está rolando uma série, O Despertar, e o primeiro livro dessa série é O Livro de Ouro de Saint-Germain, a Sagrada Alquimia do Eu Sou. E hoje vamos falar do capítulo 4, Fogo Criador. E já tem mais 3 capítulos aqui nessa série, então aconselho você a assistir os outros vídeos também, para você não perder nada sobre esse livro maravilhoso. Então vamos lá, esse é o capítulo 4, Fogo Criador. Vamos ver o que esse capítulo fala? O fogo criador que eu sou é a chama do Deus único criador. Sua presença mestra está ancorada no coração de todos os filhos e filhas do pai e mãe, ainda que em alguns não passe de uma centelha. Entretanto, ao tratá-la corretamente, essa centelha pode converter-se em um grande fogo criador e chama consumidora. Nesse livro, gente, ele fala muito sobre o fogo criador, ele fala da chama consumidora e ele fala também da chama violeta, né? Então, o fogo aqui, ele é um elemento que ele tanto serve para nos ajudar a criar, a consumir e a purificar. Então, cada fase desse livro ele vai falar de uma chama, que no caso essa primeira é o fogo criador. E o que eu entendo de fogo criador? É a criação, é a criatividade, é a ação. Eu vou deixar aqui na tela para vocês uma imagem que eu acho bem interessante, que estudando outros conteúdos eu achei essa imagem. E olha onde está o elemento fogo no nosso corpo, na cabeça, na nossa mente, no nosso intelecto, na nossa consciência. Então, eu entendo que esse fogo criador é a capacidade da gente ter como base o eu sou e através dessa presença a gente se conectar com esse fogo criador a nosso favor, de criar a nossa realidade, de ter criatividade no dia a dia. Então vamos ver o que mais que esse capítulo fala. Essa magna presença em suas múltiplas atividades é ação onipresente, que todos podem usar sem limitações. Se puderem tirar de suas consciências aquilo que não passa de aparência e que os tem mantido prisioneiros, anos sem fim. O que essa parte está falando? Essa magna presença, eu sou, o fogo criador, que é Deus. Em suas múltiplas atividades é ação. O fogo criador é ação onipresente, que todos podem usar sem limitações, mas precisam tirar de suas consciências aquilo que não passa de aparência. E o que é aparência que o livro fala? E eu já vi em vários outros conteúdos, tá, de outros autores, que a aparência é o estado do ego, é o estado de limitação, é o estado de mentira, porque a verdade é o eu sou, é a consciência divina, é o eu sou em nós, essa é a verdade, onipresente, onipotente e tudo mais. Então, se você conseguir tirar da sua consciência, tirar de você as coisas que te limitam, que estão baseadas no ego e nas crenças, você vai conseguir acessar esse fogo criador e usá-lo da melhor forma, sem limitações. Criação. E, gente, eu vou dar exemplos meu que fica melhor para vocês, tá? Durante anos, eu sempre fui uma pessoa muito criativa. Sempre tive muitas ideias. Em tudo que eu ia trabalhar, eu colocava sempre muita criatividade e inovação. É uma característica minha. E eu usava muito esse poder de criação. Um tempo atrás, eu passei por um colapso.
eu passei por uma crise, um caos. E eu escutei uma voz falando assim, olha, para de criar, você cria muita coisa, fica com uma coisa só. E aquilo, eu acreditei naquela voz na época. Eu acreditei e eu falei, nossa, eu faço muita coisa mesmo, tenho que parar de fazer muita coisa. E ali eu parei. Só que quando eu parei de fazer muita coisa, eu senti que deu uma queda na minha vida em tudo. No meu profissional, na clientela, no canal, enfim, tudo que eu estava trabalhando. E eu achei estranho aquilo, né? Enfim, comecei a buscar, fazer meditações, estudar. E um dia, voltando de uma meditação, né? Voltando ao normal ali, saindo ali daquele estado alfa, eu escutei, né? Mas aí eu escutei outra voz. Como é que você não quer criar mais nada se a sua essência é criativa? E ali deu um estalo na minha cabeça, gente. Era a minha consciência, meu eu superior falando comigo. Como que você quer parar de criar se você é isso? É o fogo criador, é o eu sou. E ali eu comecei a refletir sobre isso e entendi que quem estava tentando me parar era o ego. Era a aparência, a inverdade, o irreal, que é o ego que acredita na escassez, que acredita, enfim, em tudo de coisas não tão boas assim, que nós fomos criados, né? E tá dentro de nós. Então aqui essa parte é bem clara. A magna presença em múltiplas atividades é ação. É onipresente, está disponível para usar sem limitações. Só que você precisa tirar aquilo que é a aparência, que é mentira, que é o ego. Senão você não consegue usar esse poder do fogo criador em você. Vamos ler mais uma parte desse livro que está interessante, né, gente? Coloca aí nos comentários se está interessante. Os estudantes da verdade, com letra maiúscula, perguntam-se por que vacilam em sua decisão de manterem-se firmes e ancorados na presença do Todo-Poderoso, já que isso representa o domínio que procuram. Eles não analisam o seu modo de agir, nem indagam o que estão fazendo, que lhes causam perturbações e dúvidas. Então ele fala nesse trecho aqui: os estudantes da verdade, quem busca a verdade, o eu sou, o Deus, o uno criador, quem busca, devem se perguntar sempre, devem se autoavaliar sempre, devem se manter firmes e ancorados na presença do Todo-Poderoso e parar de indagar, de ficar se perguntando, vai acontecer, não vai? Será que esse poder é mesmo meu ou não? Colocando dúvida. E quando você coloca dúvida, você não assume a autoridade que lhe pertence, que é a autoridade eu sou em você. Nesse livro inteiro ele fala muito sobre autoridade, tá? Autoridade no poder do eu sou. Ele ensina até mesmo você a imaginar um cetro de poder e dar o comando no eu sou, no poder do eu sou. Então assim, gente, é um poder magnífico. E nos outros vídeos, para quem já viu, sabe que eu contei muitas histórias desse livro ter mudado a minha vida e a minha história. Então, o que eu tô trazendo para vocês aqui é algo profundo. É algo que muda a nossa história. Porém, ele deixa bem claro aqui que se você se deixar levar pelas aparências do ego, da vida, do cotidiano, você não consegue acessar esse poder e ter autoridade com isso. Em outra parte aqui desse capítulo, ele fala assim: se vossos pensamentos são mantidos prazerosamente em vosso ser divino, considerando-o como origem de vosso ser, de vossa vida, essa pura energia quântica atuará sem cessar, incontaminada por discordante qualificação humana. Palavra bem difícil aqui, né? Mas eu vou tentar traduzir aqui para vocês, tá? E falando em campo quântico, tem também aqui um capítulo onde eu falo sobre o campo quântico de energia que ele nos ensina a criar, tá? Então aqui ele fala o seguinte: se os seus pensamentos são mantidos com alegria, com amor,
No poder do eu sou, no ser divino que há dentro de você, você vai ver o quão poderoso é acessar isso e não tem fim o poder do eu sou em você, que é Deus em você, que é você. E ele fala, a incontaminada por discordante qualificação humana, isso não atuará na sua vida. É como se ele falasse assim, olha, você vive no mundo, mas você não é do mundo e você não passará as aflições do mundo. Entendeu? Quando você realmente tiver alegria em seus pensamentos e manter isso e saber que o ser divino está dentro de você, você vai parar de acessar essa outra vida, a do mundo, a que o mundo vive em geral, tá? Quando eu falo a do mundo, gente, é essas coisas que a gente está vendo aí. Você não vai ser contaminado por isso. Você não vai ser, porque Deus não é isso. Deus é amor, Deus é felicidade. Deus somente é tudo de bom que você imaginar. Então, isso tudo que ele fala, a contaminação humana, isso você não vai viver. Se você tiver esses pensamentos mantidos com alegria no seu ser divino. Olha que interessante, né, gente? Sabendo que o Todo-Poderoso é o poder de pensar, reconhecem que dentro deles está o poder de corrigir-se. Deveriam se trabalhar nesse sentido. Gente, isso aqui eu entendi há poucos dias. Eu tô lendo esse livro desde abril desse ano. E há poucos dias que eu entendi essa frase aqui. Eu vou repetir ela para vocês, porque é interessante isso aqui, gente. Sabendo que o Todo-Poderoso, a presença eu sou em você, é o poder de pensar. O seu poder de pensar é Deus. É Deus em você. E reconhece que dentro deles, no caso você, está o poder de corrigir-se. Então, por exemplo, se você pensou um pensamento negativo, você tem dentro de você esse poder de corrigir esse pensamento. Entendeu? É isso que ele está falando. E deveriam trabalhar nesse sentido. Então, por exemplo, quando vier um pensamento negativo, um pensamento de culpa, um pensamento errôneo, você próprio tem esse poder, que é o Todo-Poderoso em você, de corrigir isso. Então, por exemplo, eu comecei a colocar esse poder de corrigir os pensamentos, porque eu estava passando, como eu já falei para vocês, um tempo atrás, muitos sintomas físicos, porque eu comecei a acessar novas crenças e o meu corpo resistiu. O ego era poderoso aqui, essa aparência era poderosa em mim, né? De acreditar na mentira. Então, o que eu comecei a estudar? Que o que estava no meu corpo, ele provinha de um pensamento, uma crença. Então, o poder do eu sou em mim pode corrigir esse pensamento. Corrigindo esse pensamento, o corpo para com aqueles sintomas. Entendeu, gente? Quão poderoso é? Então, se o corpo está com um sintoma, ele veio de um pensamento. Pensamento, sentimento. Que eu já falei numa outra aula aqui para vocês. É uma coisa só, pensamento, sentimento. Que criou aquela condição. Então, para descriar aquela condição, você corrige o pensamento, porque aquele pensamento, aquela crença, ou seja lá o que for que criou o sintoma, é errôneo. É uma aparência, é uma ilusão, porque somente a verdade é o eu sou. E qual é a verdade? O amor, a saúde e tudo mais de bom que há no mundo e em você. Então, se está tendo algo como doença, está errado. Os seus pensamentos estão errados. Então, você tem o poder dentro de você também, que é o Todo-Poderoso, para poder corrigir esse pensamento. Captou, minha gente? É poderoso, né? E foi assim que eu consegui me curar de tudo que eu estava passando. Então, vou citar aqui algumas coisas do que eu passei há meses atrás e foi através desse poder que eu consegui me curar. Eu passei, acho que quase 3 meses. Um mês bem forte, os outros mais ou menos.
de azia, má digestão. Aqui, o negócio aqui da ATM estraçalhou. Eu tinha dores todos os dias, sinusite, o intestino ficou mal, o meu quadril travou e por aí vai. Tudo isso em 3 meses. Mas 1 mês foi bem intenso e os outros já foram amenizando. Por quê? Eu comecei a intencionar os ensinamentos do livro. E também conciliando com outros ensinamentos de outros autores que é da mesma linha de pensamentos, tá? Então foi através disso, de corrigir os pensamentos. E ele fala, e deveriam trabalhar nesse sentido, de corrigir os seus próprios pensamentos. E para terminar aqui, ele fala o seguinte: a vida do poderoso Criador de tudo e de todos que pulsa em seu coração é a prova suficiente de que possuem dentro de si a inteligência e o poder do Pai e Mãe. Para dissolver e consumir todos os erros e criações discordantes que tenham construído, conscientemente ou inconscientemente, à sua volta, poderão dizer essa criação indesejável. Poderão dizer a esta criação indesejável. Agora eu vou deixar o decreto poderoso aí que fala sobre isso. Eu sou a poderosa chama consumidora que agora e sempre dissolve todo o erro passado e presente, e sua causa e seu núcleo, com toda a criação indesejável pela qual meu ser externo é responsável. Esse decreto, gente, é o da chama consumidora que consome todos os seus erros. Esse decreto eu uso muito também. E quando ele fala ser externo, ele está querendo dizer o ser da aparência, o ser da mentira, que acredita na mentira, porque a verdade é única, é o eu sou. E a mentira e a aparência, a ilusão, é o ego que acredita, condicionado no passado e nas crenças. Quão poderoso é isso, né, gente? Quão poderoso aí. Coloca nos comentários o que você está achando de tudo isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, me mandem. E eu espero que tudo isso tenha feito sentido e que você possa realmente colocar o poder do eu sou em você e ter os benefícios da magna presença eu sou. Gratidão de verdade. Eu sou aqui, eu sou aí. E até a próxima. Tchau, tchau.